Feche seus olhos. Espírito Santo, nós selamos este lugar agora neste momento. Mantemos todas as mentes cativas agora. Espírito de profecia, se mova no nosso meio. Traga uma palavra rema ao coração de cada uma das irmãs, de cada um dos irmãos que estão aqui, a cada pessoa que está assistindo. Que eles possam agora se manterem cativos à tua voz, em nome de Jesus. Quero começar com você sobre as 3 revelações que nós temos. A revelação que vem de Deus, uma revelação que é humana e uma revelação que é do diabo. Então nós vamos começar com você com a revelação de Deus. Se tiver, como o menino não está aí, né, para jogar os versículos, já está sim. Você consegue jogar, meu filho? Tem vários versículos. Para mim, toda profecia tem que estar na Bíblia. Tudo tem base bíblica. Isaías 11, 2, eu vou começar explicando para você sobre a revelação que vem de Deus. Depois nós vamos falar das outras revelações, por recado que eu tenho. Se você quiser colocar um título aí, coloca assim. Qual é o título que eu falei hoje lá? Conhecendo a voz de Deus. Conhecendo a voz de Deus. Nós vamos aprender agora sobre a voz de Deus. Isaías 11 nos diz assim, que no 11:1 nos diz assim, começa no 1 para mim, só para eles perderem. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Pode ir. O Espírito do Senhor pousará sobre ele, o Espírito... A Bíblia fala que em Apocalipse também, você pode colocar Apocalipse, depois você pode colocar em Apocalipse, não precisa não, Apocalipse 4 ou 5 nos diz também, que diante do trono de Deus existem 7 espíritos. Em Apocalipse fala sobre 7 trovões diante do trono, Apocalipse 4 ou 5, diante do trono de Deus. Não são 7 espíritos distintos, são 7 manifestações do mesmo Espírito. E nessa manifestação do mesmo Espírito, eu acho que é o que rege todo o universo, existe o Espírito do Senhor, existe o Espírito de sabedoria, existe o Espírito de entendimento, que é o discernimento de Espírito, existe o Espírito do conselho, existe o Espírito de fortaleza, existe o Espírito do conhecimento, existe o Espírito de temor do Senhor. No Espírito do Senhor é onde nós temos a ativação dos nossos 5 sentidos espirituais. Então eu tenho visão, audição, tato, olfato e paladar. Então no tato é onde eu sinto Deus. Visão é fácil para você entender, audição é fácil para você entender, paladar, às vezes você vai sentir algo, um gosto, uma vontade de comer alguma coisa, ou de dar algo para alguém. Então o paladar também é fácil. Tato, olfato, paladar e visão, audição, tato, olfato e paladar. Então nós temos a ativação dos 5 sentidos espirituais. Eu quero bater um pouco na tecla com você sobre a manifestação. O que é profecia? O que é? A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 14:1. Eu vou ler esse versículo com você, porque eu vou tirar um chavão hoje para você entender um pouco sobre a voz de Deus. Eu já estou conversando com você sobre a voz de Deus. 1 Coríntios 14 nos diz que assim: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais. A minha Bíblia versão diz, pode deixar aí, mas a minha versão diz assim: com zelo os melhores dons, principalmente o de profecia. Por quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é uma profecia? É quando Deus fala com o homem. Antigamente Deus falava com o homem into, sob o homem. Então ele escolhia alguns profetas e falavam com esses homens que eram a voz de Deus para o povo. Então, a partir do momento que Cristo veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou, rasgou o véu, ele subiu e ele enviou para nós o Espírito Santo. Agora nós somos batizados com o Espírito Santo. Ele não está mais sobre nós, mas ele está dentro de nós.
Então o Espírito, onde tem Espírito Santo de Deus, tem voz de Deus. E onde tem voz de Deus, tem profecia. Profecia, irmãos, não é o eis que eu te digo. Quando eu recebi o dom de profecia, eu chorei uma semana tentando barganhar com Deus para trocar comigo o dom de profecia e me dar o dom de cura. Porque eu queria curar, mas eu não queria profetizar. Tive um sonho, uma bicicleta. Bicicleta é símbolos contemporâneos, não tem na Bíblia, mas tem um significado. Então eu tive um sonho na bicicleta e Deus falava que Ele queria que eu tivesse, com o tempo eu aprenderia a lidar com dor. Hoje eu escrevo livros através do dom de profecia. Como que você escreve livros? Eu falo que é uma torneira. Então, pelo dom de profecia vem em revelação e eu coloco no papel. Então, todos os meus livros, 14 livros são, eu tenho um filme e uma série, eu tenho uma série de filmes e uma minissérie escritas também. São por revelação. Então, ativo pelo Espírito do Senhor, ativo o dom de profecia, Ele fala comigo, em revelação vem o material. Eu só tenho um livro de conhecimento, todos os outros livros são livros revelados pelo Espírito Santo. Eu já estou falando para você da revelação do seu material. Eu já estou falando para você da revelação do que Deus vai te confiar. Pelo mesmo dom de profecia, a pastora Juliana da MCM desenha vestidos. Pelo mesmo dom de profecia, o pastor Sula faz instrumento musical. Ele pega uma cabaça, ele faz instrumento, ele pega um bambu, faz um instrumento. Ele faz instrumentos musicais pelo mesmo dom. Pelo mesmo dom, o pastor José Rodrigues, ele estuda escatologia e traz revelações do livro sobre escatologia. Pelo mesmo dom de profecia. A coisa mais difícil que tem na igreja é ensinar dons. Por quê? Quem tem não quer aprender, quem não tem não quer ter. E diante disso, eu quero ensinar algo que tem chamado muita atenção dos irmãos, que é uma impressão profética. O que é uma impressão profética? Eu não ouvi Deus nos meus 5 sentidos, eu não ouvi Deus na visão, no tato, no olfato, no paladar, mas é quando Deus fala comigo no meu pensamento e no meu sentimento. Pensamento, sentimento e emoções, alma. Psique. É interessante que nós oramos a vida inteira pelos irmãos, colocamos o óleo e ungimos a cabeça, a testa da pessoa. Mas não sabemos para que essa atitude. Você vai fazer um trabalho de libertação, você põe a mão na testa da pessoa. Por quê? Mente, psique, pensamento, sentimento, emoção, que fica no nosso alma. Então Deus fala na impressão profética quando Ele traz para mim um pensamento, quando Ele traz para mim um desejo, quando Ele traz para mim uma vontade. Vou te dar um exemplo pessoal meu aqui, eu vou te mostrar tudo isso na Bíblia também. Então, eu estava um dia, a irmã na igreja, lindo, maravilhoso, minha líder de louvor, tchau, pai, benção, mãe, Deus te abençoe, e foi para casa. Eu acordei umas 5 horas da manhã com o Espírito Santo me dando vontade, desejo, impressão profética que vem do Espírito do Senhor para mim, de levar uma cesta básica para ela. O supermercado abria às 8 e eu trabalhava às 8 como coletora da prefeitura. Cheguei lá, conversei com o meu tesoureiro, ele me liberou, eu fui comprar uma cesta e entregar para ela. Quando eu estava no supermercado, eu falei, Espírito Santo, o que é para levar? Carne, arroz, macarrão e tal, feijão. Mas Ele me deu vontade. Eu passei, vi uma bolacha recheada, tal de tal sabor. Me deu vontade, eu comprei. Me deu vontade de comprar leite, me deu vontade de comprar iogurte. Quando eu chego na porta da casa dela, eu bato na casa dela, ela vem. Quando ela vem, mãe, quem que te mandou trazer isso aqui? Eu falei, o Espírito Santo. Quando ela olhou na cesta, a lágrima escorreu. Era 9h30 da manhã. Que horas que o Espírito Santo me mostrou? Às 5. Ele falou comigo? Não, ele me deu uma vontade, um desejo de levar aquilo. Ele fez uma impressão profética comigo. Ele falou nos meus pensamentos,
nos meus sentimentos. Quando ela olhou na cesta, o iogurte, mas a bolacha recheada, ela chorava e falava assim para mim: eu estava de joelho agora, nesse momento, falando para o Senhor, eu não tinha nada para comer e o meu filho não tem a bolacha tal, de tal marca, de tal sabor para ele comer. A maioria das vezes nós esperamos ouvir a voz de Deus e ter uma revelação de Deus, como no Antigo Testamento. E abre o céu, raios e trovões, e Deus diz: mil-se. Mas Deus vai falar no meu pensamento, Deus vai falar no meu sentimento. É aqui que eu quero dar uma ênfase para você. Processo de santificação, amadas, não é depois. O meu processo de santificação começa com meus pensamentos, sentimentos e emoções. Por quê? É na minha psique, no meu pensamento que o Senhor vai falar. A Bíblia diz para nós termos a mente de Cristo. Certo? 2 Coríntios 2,16. Que é ter a mente de Cristo. Mente é alma, psique, pensamento, sentimento e emoção. Então é eu abrindo mão do sepulcro caiado, das raízes de amargura. Repete assim com você: a raiz de amargura me priva da graça de Deus. Então é eu abrindo mão dessas coisas nos meus pensamentos, sentimentos e emoções, adquirindo os de Cristo em mim. Um amalgamado é uma mistura que não separa, um amalgamou. Quem é da área de dentista aqui vai entender. Vou te dar um exemplo de uma mistura que não se separa. Você pega a água, pega o pó, pega o açúcar, mexe. Quem separa isso depois? Então, quando eu busco a mente de Cristo, é o Cristo pensando em mim, é Cristo sentindo em mim, é Cristo amando vidas através de mim. Não é mais só o meu pensamento, meu sentimento, não é mais eu tendo uma revelação minha, mas é o Senhor trazendo essa revelação em mim. Para este somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Oi? Oi? Terminou não? Terminou? Aqui eu anotei 2 Coríntios 2,16 sobre a mente de Cristo. Para este somos cheios para a vida, mas quem não? Então eu copiei errado. Então é 1 Coríntios 2,16. Eu tenho mania mesmo de escrever errado os versículos, gente, me perdoa. Mas nós todos conhecemos o versículo para nós buscarmos a mente de Cristo, certo? Aqui é 1 Coríntios. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se eu tenho mente, psique, pensamentos, sentimentos e emoções de Cristo, então há a manifestação do Espírito do Senhor, ativa em mim os 5 sentidos, e o Senhor fala em profecia em mim, dentro de mim. A maioria das vezes você não está ouvindo a voz de Deus porque você espera ouvir audivelmente e Ele está falando em você. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente contaminada. O que é um sepulcro caiado? Vou ler agora um sepulcro caiado para você, que é o último versículo aqui que ele me deu. Eu anotei só 23, 27 a 28. Fala sério. Agora o que é esse que eu acho que é Mateus? Não escrevi o livro. Quem que pode comigo? Meu Deus, perdão aí, gente. Eu estava no livro de Mateus. Vê, esse é Mateus 23. Mateus 23, 27 e 28.
Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundícia. Então, o que atrapalha eu ouvir Deus falar nos meus pensamentos, nos meus sentimentos? As contaminações, as raízes de amargura, as coisas que, as vaidades, as soberbas, as coisas erradas que nós vamos adquirindo, atrapalha com que eu tenha revelação de Deus nos meus pensamentos e sentimentos. Eu estou falando para você da revelação de Deus, para que você entenda sobre a voz de Deus e como Deus fala com você. Efésios 6,16. Pastora, mas nós temos a mente de Cristo e somos santificados e o Senhor fala através de mim. Agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre as outras vozes que falam conosco também, sobre as outras inspirações que existem também, não com você, porque você está aqui a mente de Cristo. Fala amém. Você tem sentimento de Cristo, pensamento de Cristo, emoção de Cristo. Você é sensível à voz de Deus, mas para isso eu tenho que purificar a minha mente. Eu tenho que buscar santificar a minha mente, manter cativo a minha mente à voz de Deus, para que eu possa ser sensível à voz de Deus. O que impede que Deus fala, que eu seja sensível ao dom de profecia, não é nem o pecado. Você pode ver que tem gente aí totalmente desconcertado, que você conhece os testemunhos e fala, não acredito. Mas ele não tem contaminação na mente, que é onde o Espírito Santo fala no pensamento, sentimentos e emoções. Então eu tenho que começar a entender sobre isso, que eu não posso só mudar um traje, uma roupa, eu tenho que mudar minha postura, as coisas, meu caráter, eu tenho que mudar minha mente também, porque é onde Deus fala a maioria das vezes. Eu cheguei um dia no Correios, para você entender que você vai amar com o amor de Deus. Eu cheguei no Correios da minha cidade, vi um moço, e estava pedindo esmola, e eu quis ajudá-lo. O Senhor trouxe o meu pensamento que ele não gostava dele, de Jesus. Então eu achei aquele moço feio, não pela postura, mas eu achei ele feio. Quando eu estava na fila do correio, tinha um moço lá na frente, e o moço estava muito bonito, um rapaz lindo, e eu amei aquele rapaz. E eu não sabia porque eu tinha amado aquele rapaz. Mas quando ele foi no caixa, que ele pegou a caixa, estava escrito Editora Vida. Aí eu entendi que era Deus amando aquela vida através de mim. Você já imaginou você sentir os pensamentos, sentimentos de Deus em você? Não pensar com o seu, mas Ele pensar em você. Você já imaginou você andar na rua com o Espírito Santo te mostrando quem Ele ama, te mostrando o que Ele pensa, te mostrando o que Ele deseja, te mostrando vida, assim como aquele rapaz que eu amei. Gente, eu amei aquele rapaz, era como se ele fosse um dos meninos lá de casa, um dos meus sobrinhos, um rapaz, eu amei, achei ele lindo, como os meus garotos lá de casa. Eu tenho um monte de homem lindo em casa, mas era Deus amando através de você. E quando isso vem no Espírito do Senhor, ativando o dom de profecia e trazendo uma revelação aos meus pensamentos e aos meus sentimentos e às minhas emoções. Amém? Estamos juntos? Aleluia, irmãs? Então nós já estamos começando a aprender um pouquinho sobre a voz de Deus, que Deus não vai falar às vezes audivelmente no seu ouvido. Luzinete, Deus vai falar, ame a Nilce. Ou melhor, Deus não vai falar ama a Nilce. Deus vai dar amor ao coração dela
pela Nilce. A voz de Deus, o pensamento, sentimento e emoção, não é que Deus vai falar, Ele vai fazer. Aleluia! A voz de Deus no meu pensamento, no meu sentimento, Ele não vai falar, Ele vai fazer. Aleluia, irmãs! Você vai amar, você vai sentir vontade de ajudar alguém. Você vai, pensar em... Sabe aquele momento que você vem você para interceder pelo pastor Alexandre, que ele chegou aí para nos prestigiar. Seja bem-vindo. Aí dá, nossa, eu tenho que interceder pelo pastor. Uma impressão profética, é Deus te falando, intercede pelo pastor. E posso te dizer uma coisa, quanto mais eu obedeço a voz de Deus no meu interior, mais sensível eu vou ficando à voz dele no meu interior. Mas ele vai falando comigo. Se ele me manda, intercede pelo pastor, e eu não obedeço a ele, ele vai confiar isso a outro. Mas amanhã ele vai confiar ao outro aquilo que ele quer de novo. Por quê? Porque ele falou para mim, eu não obedeci. Então ele vai confiar naqueles que obedecem a Ele. Amém? Eu vou te falar um pouquinho sobre o Espírito Santo depois. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Pastora, mas existe a onipresença, onipotência e a onisciência de Deus. Onipotência, que Ele é mais poderoso do que tudo. Não existe nada mais poderoso do que Deus. Onipresença, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui na China, na Conchichina, na Repimboca da Parafuseta, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onisciência, que só Deus sabe o seu pensamento. Aí você vai falar para mim, então o diabo não pode agir no meu pensamento. Talvez ele não tenha poder para agir no seu pensamento. Dos santos, eu estou dizendo dos santos. Mas ele joga dardos inflamados do maligno. É onde nós temos que começar, nós temos que buscar o espírito de entendimento, que é de discernimento, e aprender a ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. Ouça a minha voz. Você está ouvindo que essa voz chata de menino chorão é da Nilce, certo? Oi, irmãs. Vocês estão me ouvindo? Que Deus abençoe a vida de cada uma. Essa voz era da Nilce? Pode olhar para mim. É isso que você vai ter que aprender. A conhecer a voz do Espírito Santo de Deus em você. Porque o diabo pode jogar dados inflamados em você. Ele pode jogar pensamentos que não são do Senhor para a sua vida. E você vai ter que vigiar com as astutas ciladas do seu adversário. As astutas ciladas do diabo. E vai começar muitas vezes no seu pensamento, que é a fonte de onde Deus mais fala com você. Isso pode acontecer? Pode. Atos 16:16. E o diabo, queridos, ele não vai falar algo com você bom, mal, muitas vezes. Eu vou te dar um exemplo de que o diabo pode falar numa mente, e numa mente cansada, numa mente aflita, numa mente de desespero. Com 10 anos de idade, nós fomos pescar e voltamos para casa com 4 caixões para a sala da minha casa. Eram meus 3 irmãos e o irmão da minha cunhada. Foi um tempo muito difícil lá em casa. Nós éramos 11 irmãos, mas foi um tempo muito difícil. E eu estava no Rio, presenciei tudo, eles se debatendo, morrendo, fiquei lá até o resgate dos corpos. Então eu tinha só 10 anos e eu convivia muito com meu irmãozinho de 7,
né, para 8 anos e convivi. Eu tinha uma irmã que faleceu, ela chamava Ana Maria. Era Deus no céu e ela na terra. Para você ter uma noção de ligação que eu tinha com ela, ela ia casar e minha mãe havia deixado eu morar com ela. Então eu fiquei com a mente perturbada. Querendo sair, fugir um pouco da dor, meu pai construiu uma outra casa. E só estava solteira ainda a minha irmã, que era mais velha do que eu, e eu. Minha mãe ficava no açougue, eu estudava de manhã, minha mãe ficava no açougue com meu pai. Minha irmã tinha as amizades, ela saía muitas vezes. E eu, uma tarde, eu estava em casa. E eu fui no depósito, e no depósito tinha aquelas vigas de madeira onde tem as telhas, e lá em cima tinha um saquinho. E o diabo falou no meu pensamento. Falou mesmo, como se eu ouvisse a voz de Deus. Pega aquele saquinho, toma, você vai para junto dos seus irmãos. Ele não me disse, você vai morrer, porque eu não queria morrer. Ele disse, você vai para junto dos seus irmãos. Eu peguei a mesa, pus a cadeira em cima da mesa, subi, peguei, misturei, voltei para lá, tirei a mesa, a cadeira, tomei, que eram umas 2 ou 3 colherinhas, tomei, lavei o copo, deitei na sala e fiz posição de morrer. A espuma veio e eu apaguei. Quando eu acordei, a minha irmã me sacudia, já estava escurecendo, isso foi assim que eu cheguei da escola. Passou horas ali, e ela dizia, Nilce, você está passando mal, você está muito amarela. Irmãos, eu não digo para você fazer que Deus vai te livrar, porque eu não sei te dizer o que aconteceu. Eu tomei Aldrin, uma colher me matava, eu sei que eu tomei umas 2 ou 3 colherinhas de Aldrin. A espuma veio, era o mesmo ano que a minha mãe havia enterrado, mas meu pai, os 3 filhos. Deus me livrou para eu estar aqui hoje falando com você sobre o espírito de suicídio da voz do diabo na mente de uma pessoa. Muito tempo depois eu descobri, Deus falou muitas coisas comigo, mas uma criança de 10 anos em desespero, antigamente nós não tínhamos o acesso cristão que existe hoje. Não existia televisão, o acesso na televisão, não existia internet. Ninguém foi na minha casa fazer um aconselhamento espiritual, nada disso. Os psiquiatras que depois eu comecei a ir, eles só falavam que eu era propensa a espírito de loucura e me passavam um monte de remédio, inclusive para dormir, porque eu não dormia. Eu tinha crises, insônia, pesadelos, eu via muita gente ficar morrendo na minha frente, eu tive muita paranoia. Queridos, deixa eu te dar um conselho agora nesse momento. Existe a voz de Deus, mas existe também a voz do diabo. E ele fala na mente da pessoa. Toda vez que alguém fala comigo sobre o espírito de loucura, de espírito de suicídio, que é o que Deus me mostrou na madrugada aqui em Maringá, eu falo com uma convicção tremenda para você. Ou você está se pensando em desistir, pensando em morrer, ou você está passando por um quadro desse na sua família, ou você vai acompanhar alguém que o diabo está falando na mente dela para suicidar, que eu senti o espírito de morte aqui 5 horas da manhã. Foi o dia que eu fiquei mal, foi no dia da porta dos pastores, eu mal consegui. Ainda bem que eu melhorei depois das 5 da tarde. Eu passei o dia mal, não trabalhei. Sabe por quê? Porque o Senhor quer ensinar você hoje sobre a voz de Deus, a voz do diabo, para você ajudar as pessoas em quadro de suicídio. Não tentei mais suicidar, eu não queria morrer. Foi um episódio paralelo. Naquele ano, o diabo tentou me tirar, me levar várias vezes. Eu fui no carro que caiu, não meus irmãos que morreram. No mesmo ano ele tentou isso e ele tentou outras coisas. Mas eu quero falar com você sobre a voz do diabo. Você precisa aprender. Quando alguém diz assim para mim, repreende o espírito de suicídio, eu repreendo o espírito de suicídio. Mas irmão,
é além de repreender. Você tem que se alimentar de coisas boas. Você tem que querer. A primeira pergunta que eu pergunto para a pessoa quer se libertar disso. Porque ela tem que lutar contra os pensamentos da alma, ela tem que lutar contra os pensamentos do diabo, ela tem que abrir mão disso, ela tem que falar para o diabo: cala a boca, sai daqui com esse pensamento. Ele tem que se alimentar de coisas que edificam, coisas que produzem vida. Ela tem que buscar outras coisas sobre a alma dela, sobre a mente. O que ela vê, pensa e ouve é importante no processo para ela. E eu estou tremendo porque a Lu é psicóloga e trata com isso. Você está aqui na minha frente. Eu não tive ninguém para me ensinar isso. Na época, não. O Senhor foi me ensinando a lidar com os traumas, com a dor, abrir mão da dor, abrir mão da pereba, abrir mão dos remédios, abrir mão daquilo tudo e adquirir uma nova mente. Uma mente agora governada pelo Espírito Santo, uma mente agora restaurada, uma mente agora curada. Foi um processo, mas para eu receber a voz de Deus, eu tenho que abrir mão e eliminar de mim a voz do diabo. Ontem na madrugada, orando por essa ministração, o Senhor me falou para dizer algo para você. Quando é que o diabo mais fala numa alma? Chama-se na manipulação, que é o jeitinho brasileiro de ser, ou na vanglória. A vanglória não é só na soberba que ela trabalha. A vanglória trabalha na inferioridade. Muitas vezes a pessoa ela se esconde na inferioridade para ser vista, notada. Nilce, oi, vem cá, sai daí. Então a vanglória, ela trabalha a maioria das vezes na inferioridade. Não trabalha na soberba, ela trabalha na inferioridade, porque muitas vezes se esconde para ser visto. Então quando é que o diabo mais fala numa pessoa? Quando ela quer chamar atenção, quando ela está se sentindo inferior, desvalorizada, né? Quando ela tem esses pensamentos negativos sobre ela, é quando o diabo mais fala. Vou te trazer que o diabo não fala algo ruim muitas vezes. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Pode passar. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito o deixou. O que o diabo falou para mim? Você vai para junto dos seus irmãos. Ele não disse para mim o seguinte. Queridos, 1 Coríntios 13:16 nos fala sobre nós sermos o santuário de Deus. Amém? E que o Espírito de Deus habita em mim. O diabo não me contou o outro lado. Ele me falou só a minha fuga. Morrer é fuga. Querer morrer é fuga. Eu aprendia que morrer para mim seria um refrigério, quer dizer, não ter mais dor. Então, querer morrer é fuga. Querer desistir é fuga. Repete comigo: querer morrer e desistir é fuga. É fuga, irmãos. Querer ficar livre daquilo lá. Aí ele não me disse isso aqui. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu vou ler da maneira que eu hoje sei. Não podeis destruir o santuário
porque o santuário de Deus é santo. Senão Deus o destruirá. O diabo não disse para mim que seria o início das minhas dores. Ele me disse uma fuga. Muitas vezes quando eu ouço algo, eu estudo sobre aquilo. Eu vou falar na área literária. Eu assisti um filme que foi baseado num livro de um clássico francês chamado A Loja dos Suicidas. Eu não li o livro, eu não sei se é o mesmo contexto do filme. Mas no filme, ele dizia o seguinte: era uma loja que vendia coisas para suicidar. Vendia estricnina, pedra para jogar no rio, corda para enforcar, só coisas para suicidar. E no filme tinha uma musiquinha que eu orei para mim assistir, mesmo assim ela ficou um pouco em mim durante uns dias até ela ser liberada de mim. Sabe aquela música do mundo que fica na sua cabeça depois? A musiquinha ficou um pouco em mim depois. E a música dizia o seguinte: você está sofrendo? Você não precisa sofrer. Venha a nós, nós somos a solução. Nós somos a morte. Você não vai mais sofrer. Venha a nós. E durante o filme todo, a musiquinha vai passando com aquele enredozinho, aquela instrumental, para ficar impregnado na vida da pessoa. Então o diabo ele faz dessa maneira com as pessoas que estão fracas. Ele fala, mas ele não fala algo ruim, como aquele filme. Nós somos a solução, a morte venha para nós, mas e depois da morte? A morte não é o início, o fim. A morte é o início. Essa vida nossa aqui é que é passageira. Rapidinho chegamos à morte, e depois da morte nós temos a vida em Cristo Jesus. Aí começa a minha jornada. A minha jornada começa depois, mas o diabo ele não vai falar isso para você. Não vai falar isso para as mentes cansadas. Eu imaginei uma pessoa em depressão, em quadro depressivo, ou com pensamento de suicídio assistindo aquele filme. Você pode ir no YouTube e pesquisar, não assiste aquilo não, irmão, não é? Mas você pode ir lá e pesquisar, eu assisti ele gratuito no YouTube. A Loja dos Suicidas, normal, um desenho animado. Qual é a voz? Qual é a revelação que tem vindo a nós? Eu estou te falando de profecia, de voz de Deus. Mas eu não vou te enganar dizendo que só existe a voz de Deus. Eu vou te dizer que o diabo fala e que a maioria das vezes ele vai falar com você uma coisinha boazinha. Quem traz raiva, mágoa, ressentimento para você, eu não creio que seja a voz de Deus. Quem te fala que você é feio, que não te amam, que você é inferior, não é a voz de Deus. Então, é uma ministração pesada, eu sei. Não estou ouvindo os brados e júbilos de alegria que vocês esperavam ver de avivamento. Mas o processo é um processo de avivamento. Avivamento é manifestação do poder de Deus. A insatisfação precede a unção. Repete comigo, a insatisfação precede a unção. E a cortina do avivamento chama-se esperança. É a esperança que renova o amor, a fé e os sonhos de alguém. Então, para que eu possa ter uma mente que o Espírito Santo vai ter controle sobre ela, que ele vai poder falar, trazer revelações, trazer dons, é aqui que eu estou mexendo com você hoje. Amém, queridos? Apocalipse 21, 4. Qual é a voz que tem falado com você? O que está sentado
Espírito de vida, seja luz do século, seja honra, seja Deus, na sua onipresença, na sua onisciência, Ele fala conosco no nosso pensamento. Ele sabe o que tem no nosso pensamento. Então, o que nós pensamos é muito importante. É aqui que eu tenho que começar a vigiar. Que quando eu começo a vigiar o que eu penso, eu começo a me afastar das coisas que contaminam o meu coração. Irmão, coração os pensamentos e sentimentos é aqui, não é no coração. Para você entender, lá na tribo indígena, eu queria trabalhar uma vez com tradução de Bíblia lá com eles, eu não pude, porque eu não conheço o costume e o uso deles, porque para eles coração é aqui no intestino. Então eles não falam assim, eu te amo de todo o meu coração, eles dizem assim, eu te amo de todo o meu intestino. Então, se Deus, na onisciência dele, Ele quer falar comigo, Ele quer que eu tenha a mente de Cristo, Ele quer que eu me aproxime dele, eu tenho que começar a vigiar o que eu penso, o que eu sinto e começar a me afastar daquilo que me contamina. O que me contamina é tudo que eu vejo, tudo que eu ouço. Por quê? Porque tudo que eu vou ouvindo, a Bíblia fala que o coração fala, que a boca fala que está cheio o coração, mas vai contaminando o meu coração. Você quer um exemplo? Fica no meio, eu vou lá para o Rio, eu volto falando do Caldas Novas, né? Eu vou para o Rio e volto falando Caldas Novas. Então as irmãs já estão falando, eita, porta, que é o nosso lado do nosso Goiás. Então
eu tenho que me afastar da aparência do mal. Repete comigo: o que não me edifica, não me interessa. Simples assim. E tem 20 anos que eu repito essa frase. O que não me edifica, não me interessa. Então aqui começa o processo de mente de Cristo, que ouve a voz do Espírito Santo, que ele tem liberdade de trazer uma revelação. Eu não aprendi o Evangelho com pessoas que me ensinaram que eu aceitei Jesus e líderes. Eu comecei a aprender o Evangelho com 10 anos de idade, quando eu vi o meu irmão morrer, se debatendo, e o olho dele eu vi o espírito de morte. Ali eu comecei a aprender que os olhos são a janela da alma. Eu comecei a lidar com isso, não foi só na igreja. Eu comecei a ter um processo de santificação. Quando eu fui para Jesus, eu quis mudar completamente. Foi onde eu abri mão dos remédios e parei. Eu era uma adolescente, eu era jovem, pastora de jovens. Mas ali eu comecei a aprender antes, quando eu não queria mais ver aquelas coisas. Quando eu não queria mais lidar com aquilo. Comecei a abrir mão da dor, comecei a abrir mão das perebas, das inferioridades. Quando eu não quis mais os remédios, eu não quis mais o alongamento, eu não quis mais nada falso na minha vida. Foi onde eu abri mão de tudo. Eu quis uma vida plena com Cristo. Eu não queria ter uma casca de Cristo, eu queria ser uma com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para você? Que controle que ele... Irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para você? Nesse livro aqui, ele escreveu uma poesia. Eu tenho todos os meus livros quase, tem uma poesia que ele escreve em mim. Aí nesse livro aqui, eu vou te dizer aqui quem é o Espírito Santo para mim. Diria eu bom dia para quem estava comigo me ouvindo até adormecer. Acordou-me na madrugada fazendo-me lembrar de algumas pessoas ou situações. Quando eu acordei, ao falar com ele, logo senti queimar em meu peito. Sem perceber, falei com ele o dia todo. Agora já é noite novamente. E tenha certeza de que estará comigo mais essa noite. Se tive um dia difícil e não vi do meu lado pessoas que amava, havia uma certeza, ele estava lá comigo. Tento encontrá-lo dentro de mim, eu não consigo. Agora, já não sei mais onde ele termina e eu começo. Eu amo e perdoo em situações que não conseguiria de mim mesmo. Agora já não posso mais viver a minha vida sem ti. Eu tento ficar brava contigo, mas eu não consigo, pois eu te amo acima de mim mesmo. Então o Espírito Santo é um presente ter a sua vida na minha vida todos os dias, tardes, noites e madrugadas. Você entendeu, querido? Te amo. Valeu pelos livros. O Espírito Santo, a partir do momento que eu fui batizada no Espírito Santo, ele se tornou a pessoa mais importante na minha vida, até mesmo acima de mim. Eu evito pensar coisas que magoam ele. Eu evito ver coisas, eu falava assim para os meninos, não faça aliança de santidade. Que isso, pastora? Você está ensinando aos meninos? Sabe por quê? Porque ele me controla tudo que eu vejo, penso e sinto. E os meninos podem não conseguir um peso desse sobre eles. Eu comecei a isso. Quem é o Espírito Santo para você? Até que lugar? Porque nós temos o tanto de Deus que nós queremos ter. É nós que decidimos se eu vou ter o Espírito Santo, Deus só nos meus artelhos, nos joelhos, no ombro. Por isso que eu tenho 3 livros que falam sobre mergulhar em Deus. E esse meu livro aqui do Pai Nosso.
que é o meu treinamento para líderes. Então, isso aqui é um resumo de todos os treinamentos que eu dou para o pessoal. Por quê? Porque Ele quer te ensinar a ouvir a voz dEle. O Senhor quer te educar, é uma educação. O Senhor quer te educar a ser sensível à voz dEle. Quando você vai saber, essa voz é do Espírito Santo, essa voz é do diabo. Sai, cala a boca. Mesmo que Ele está te trazendo uma coisa até boazinha, dorme mais um pouco, não levanta para ir para oração, não. Estou te dando um exemplo, que isso aqui pode ser até o outro tópico que eu vou entrar agora. Então, queridos, qual é a voz que nós ouvimos muito sobre nós? Então, existe a voz de... Eu quero ler com vocês, antes de eu passar para esse outro tema, Mateus 13, 42. Porque o diabo, ele não fala coisa ruim muitas vezes. Ele não disse para mim, você vai morrer, você não sabe para... Talvez você não vai para onde está. Você não sabe para onde você vai. Ele disse que meu sofrimento, eu poderia acabar com o meu sofrimento. Eu poderia ir estar com os meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Então os justos responderão com sol o reino do seu Pai. Quem tem ouvidos ouça para ouvir, Mateus 13, 42. E lançar-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não é ficar livre de dor, é o início das dores. Amém, irmãos? Aí eu vou ler um outro versículo com você para combater isso aqui. Está pesado, não está? Apocalipse 21, 4. Eu sabia que a mensagem seria forte, mas que nós precisamos aprender a entender a voz de Deus, a voz que tem falado conosco. Amém, queridas? Sabe por quê? Porque vocês são a geração do avivamento. Agora merece. Quer ver com branco, prado de alegria? Vocês são a geração do avivamento. Amém. Aquelas que o Senhor vai falar com você. Apocalipse 21, 4 nos diz assim, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Lugar sem dor é o lugar que nós, depois que nós vencermos aqui na terra, depois que nós prepararmos, que nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Queridos, Deus, Ele não identifica dor. Eu vou falar talvez de um pouco isso depois. Mas para nós termos uma mente de Cristo, movida pelo Espírito do Senhor, a coisa que nós mais vamos ter que abrir mão é da nossa dor. Das nossas feridas, dos nossos traumas, do que nós passamos, dos desafios da águia, que ela tem que enfrentar para crescer, para amadurecer. A pessoa do Espírito Santo. Eu tenho que entender algo antes de eu entrar sobre quando a minha alma fala sobre o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo que me governa ou é eu que quero governar o Espírito Santo? Quem governa quem? Você quer governar o Espírito Santo ou o Espírito Santo que te governa? Existem 4 características no Espírito Santo que eu quero ler para você aqui. Uma, o Espírito Santo, ele não se cansa. Outra, o Espírito Santo, ele não dorme. Outra, o Espírito Santo não usa relógio. Ele tem a eternidade. Ele está aqui no mesmo tempo que ele está no Japão, no mesmo tempo que ele está na Índia, no mesmo tempo que ele está no Oriente Médio, no mesmo tempo que ele está na Itália, na Europa, nos Estados Unidos. Ele é o mesmo.
Ele tem a eternidade. Então, quando eu sou governada pelo Espírito Santo, eu tenho que entender que ele não dorme, não se cansa e não existe relógio. Isso quer dizer o quê? Que a maioria das vezes você não vai ter tempo para o Espírito Santo de Deus. É quando ele quer falar com você. A outra coisa que eu tenho que aprender sobre ele não insiste. Ele não insiste. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um espinho na carne chamado alergia respiratória. E eu estava numa crise de asma com pneumonia, passando mal, e eu estava lá em casa fazendo aerosol e passei. E com febre, dando febre, tomando medicações fortes, a medicação solta o intestino, eu estava passando muito mal. O Espírito Santo me mostrou a oração de um coração dentro de um prostíbulo em Caldas Novas. A primeira coisa que eu disse para ele: mas você não está vendo o estado que eu estou? Não tem ninguém lá para fazer isso. Mas eu conheço ele, eu conheço quem habita em mim. Eu fui lá, tomei uma água, voltei, sentei na cama e disse: Espírito Santo, vamos planejar algo bem legal para elas? Olha, as crianças têm aquele projeto que eu desenvolvo com elas lá, que chama Carta de Deus para você. E se a gente pegar as cartinhas, e se eu der um livro que fala de medo, cansaço, solidão para elas lá, que para elas serem fortalecidas ali, e se isso, aquilo, como é que a gente faz isso? Vamos programar algo bem legal. Eu disse: mas Espírito Santo, vem cá. Vem com o seu espírito de fortaleza, me cura, me transforma, me fortalece. Amados, o Espírito Santo é aquele que traz cura, restauração, transformação a você. Ele sabia o meu quadro clínico, mas ele confiava em mim algo. Ele não vai olhar se você está doente, ele vai confiar que você vai realizar e ele vai te curar. Amém? Aí eu preparei tudo, dei uma fortalecida, arrumei uns obreiros lá e fomos no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto prostíbulo. Nós fizemos uma roda com as garotas ali, tinha meninas até de menor. E quando nós estávamos ali, orando ali, com a mão pegada com elas ali, os cafetões estavam lá fora, eram só mulheres que nós fomos. Eu vi a menina e disse para ela: o Espírito Santo Deus me tirou. O Espírito Santo, eu disse, Deus me tirou de cima de uma cama, em Trindade. Me mandou vir aqui te dizer: volta para sua casa e para sua família, que eles estão te esperando. Ela baixou a cabeça sem olhar em mim e disse: eu nasci no Evangelho, eu era do louvor, meus pais são obreiros da igreja, eu desviei, parei nesse lugar. E a semana passada eu disse: Senhor, se o Senhor for me aceitar de volta na sua casa e a minha família me aceitar de volta em casa, fala comigo aqui dentro. Ele trouxe uma impressão profética, me mostrou uma oração de um coração e me mandou que eu fosse lá passar o recado a elas. O Espírito Santo, irmão, ele não vai escolher um horário para falar com você, porque quando eu governo, não o Espírito Santo, eu diria o seguinte para ele: olha, Espírito Santo, amanhã vamos fazer uma entrevista às 4 horas da tarde. Aí 4 horas da tarde, traz-me uma revelação que eu vou colocar no livro, ou traz uma interpretação da palavra, ou traz um aconselhamento a mim, ok? Naquelas 4 horas, se não desse, Espírito Santo, me perdoe, vamos marcar um outro horário, mas eu tenho que entender uma coisa: não é eu que governo, é Ele que governa. O Evangelho na terra não foi confiado a mim, o Evangelho na terra foi confiado ao Espírito Santo através da minha vida. Então não é eu que faço, é Ele que faz. Eu não estou dizendo algo que eu gostaria para você, eu estou dizendo para você o que Ele me mandou dizer para você. Conheçam a voz que tem falado em você, a voz de Deus, que Ele quer que você seja sensível a ela. Mas eu tenho que entender isso. Não é eu que governo, é Ele que governa. Eu vou te dar um exemplo de novembro agora, para você ver que não é você que determina, é Ele.
Aí vou encaixar todas as pastoras agora nesse testemunho. A MCM iria com o Congresso de Mulheres, para 1000 mulheres em Caldas, e eu estava no operacional. Eu estava lançando naquele mês 3 livros com a produtora, e a associação de pastores que eu passei, que eu faço parte, iria fazer um congresso de missões. Em seguida, a MCM ia terminar hoje, amanhã nós já tínhamos um congresso de missões com várias igrejas reunidas, e eu também estava no operacional. Sabe aquele dia que você não sabe o que vai fazer, de tanta coisa que você tem que fazer? Eu estava escrevendo esse livro com paixão com a pastora Bebel Keeler, esposa do David Keeler, que nós precisamos tirar a igreja da dó e da pena e levá-la à herança. Mas o material já havia ido para os editores, eu estava tranquilo com ela, porque a parte editorial estava pronta. Naquela madrugada, o Espírito Santo me acordou, me trazendo a revelação de algo que ainda precisava de colocar no livro. Eu estava cheia naquele dia de obra de Deus. Eu tinha uma reunião com a equipe de decoração, com os pastores na cidade. Eu tinha várias coisas que eles haviam me pedido para realizar. O Espírito Santo governa a obra que Ele te confiou. A obra não é sua, a obra é dEle. A obra é, repete comigo, a obra é do Espírito Santo. Ele não quer saber se você está ocupado com a obra dEle. Ele quer saber se você está disponível para obedecer a Ele. Anota isso que é forte. Porque nós, muitas vezes, estamos muito ocupados com a obra de Deus. E não temos tempo para o Espírito de Deus, que governa a obra dEle. Então, muitas vezes, irmão, nós queremos nos mover no Espírito, buscar os dons, receber os dons, mas nós não temos disposição para ser sensível a Ele, para buscá-lo, para entendê-lo, para relacionar com Ele. O Espírito Santo de Deus quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer te mostrar o que precisa ser mudado em você. Amém, irmãs? Oh, aleluia. Tem uma música que diz assim: eu navegarei. Pode cantar aí um pedacinho. E ali
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Você conhece o Espírito Santo de Deus? desce como Quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus para você? vem como em Pentecoste. Quando eu fui estudar sobre os 7 Espíritos de Deus, eu não achava li pessoas ensinando sobre os 7 Espíritos de Deus. Não é fácil falar na igreja hoje sobre dons, não é fácil falar na igreja sobre dom de profecia, sobre profecia. Não é fácil ensinar isso para a vida, uma coisa tão simples e básica com embasamento bíblico, você mostrar, treinar, ensinar sobre isso a vida da igreja. Por quê? Deixa eu te perguntar, você quer conhecer o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É uma pessoa. E habita dentro de você. Está dentro de você as manifestações dele, os dons, os talentos, está dentro de você os 5 sentidos espirituais, está dentro de você as 7 manifestações do Espírito do Senhor, disponível para você, irmãs. Nós precisamos conhecer ela. Então existem 3 revelações. Eu estou te falando das revelações que trazem livros, que desenha roupa, que faz instrumento. Eu não sei o que você vai fazer por revelação, mas é o mesmo dom. Mas então existe a revelação de Deus, existe a revelação do diabo e existe a revelação humana. A revelação humana muitas vezes ela é na criatividade, ela é na inteligência. Muitas vezes aquilo que você faz pelos seus próprios sentimentos, né? Pelas suas próprias coisas. Uma vez eu estava na congregação dirigindo a igreja, o culto, e me ligaram que uma das irmãs lá, que o filho dela estava dando muito trabalho, e ele estava sempre endemoniando, que eles falavam que ele sempre endemoniava. E eu tinha uma obreira que gostava muito dessa área. Eu não gosto, eu faço trabalho de guerra espiritual, ato profético, conquista de cidade, quando Deus manda, porque eu gosto do Espírito Santo. Então eu falei para ela, vai lá com um grupo de obreiro. Ela falou, amém. Então, ai, que bom, ai, aleluia, e foi. Terminou o culto, eles estavam nos ligando, pastora, vem cá. O menino está se jogando na frente dos caminhões e a gente não está conseguindo lidar com ele. Nós chegamos na casa, eu não tinha nada para aquele rapaz, eu escorei na parede e fiquei esperando o Espírito Santo me trazer o espírito de entendimento, que é o discernimento de espírito, para saber o que era aquilo, o que estava acontecendo ali, que armas que eu usaria naquele momento. Aí, de repente, o Espírito Santo trouxe o discernimento para mim. Ele era grandão, eu fui até ele, subi fui no ouvido dele e disse, cria vergonha na sua cara. Você está assustando a sua mãe. E o demônio foi embora. E ele não voltou mais, o demônio. Muitas vezes, nós usamos o diabo para ganhar as nossas recompensas, que é uma coisa humana. Nós usamos o diabo ou usamos Deus para os nossos próprios benefícios, usando a nossa própria alma, usando nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos. Então existe o espírito humano, existe o espírito humano. Como existe o Deus, existe o diabo, existe o homem. Nem tudo é o diabo, irmão.
Tem coisas que é chamar a atenção dos outros, tem coisa que é na manipulação, tem coisa que é na vanglória, tem coisas que eu acostumei, tem coisas que é o mimo meu, eu quero um colo, eu quero uma atenção, eu quero ser melhor do que o irmão, eu quero aparecer, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então tem coisas que não é. Eu vou te falar uma coisa, cristãos, irmãs, líderes, pastoras de igreja, tudo que te acontece é permissão de Deus. É Deus que abate, é Deus que eleva, é a maneira que você pensa, sente e age que faz toda a diferença. Como eu me porto diante de uma situação é que vai fazer toda a diferença. Eu vou guardar mágoa, ressentimento, eu vou isso, eu vou aquilo outro, eu vou ficar falando, né? É o pior veneno que existe, que é a nossa língua. Eu não vou entrar em processo de cura, de restauração, eu não vou aprofundar em santificação. Eu estou te falando da voz humana. Quem tem falado em você é Deus, é o diabo ou é você? Amém? Então existem as 3 revelações. Eu estou te falando de revelação porque eu estou entrando na área literária, mas existem 3 revelações. Eu recebo o material dos outros que não tem nada dela ali. Ela só copiou coisas dos outros. Ela quer que eu lance o livro dela só com coisas dos outros. Não, você tem que ter a revelação sua. Você tem que ter algo para acrescentar. Você tem que ter algo para edificar as pessoas. E esse algo vem do Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer só um parágrafozinho aqui para te explicar algo. Eu quero orar com você. Eu não sei meu tempo, mas eu acho que não estou tendo muito tempo mais. Eu quero só te explicar algo, eu vou encerrar com você. A falta de perdão te liga àquela pessoa. A falta de perdão é o ratinho que rói da amargura dentro de você quando você deita para dormir. Enquanto você está ligado na sua alma com aquela pessoa, ela não está na mão de Deus. A pessoa só entra na mão de Deus a partir do momento que eu me desligo a minha alma daquela pessoa. É ligação de alma. Por isso que você pensa nela quando acorda, pensa nela o dia inteiro e pensa nela ao dormir. Principalmente quando você vai dormir, porque aquela pessoa nunca muda as atitudes com você, ela continua tendo as mesmas atitudes. Todo mundo que a falta de perdão é comprovado cientificamente que te causa doenças psicossomáticas, te causa câncer e te causa dor de coluna. A depressão e o suicídio vêm por falta de perdão. Esse livro aqui eu indico para quem está com depressão e com quem está com pensamento de suicídio, porque a primeira pessoa que eu tenho que perdoar não é o outro, a primeira pessoa que eu tenho que perdoar sou eu. Você aceita seus fracassos? Você aceita suas falhas? Você aceita os seus erros? Porque é a falta de se perdoar. Eu, com 10 anos de idade, eu não sabia no meu processo de cura que eu sentia que eu era culpada dos meninos terem morrido. Era como se eles tivessem morrido no meu lugar, porque eu fui no carro e eles não. Eu saí do carro, eles entraram, caíram com o carro lá na represa e morreram. Então eu não sabia que eu precisava me perdoar, que eu precisava liberar. Eu precisava me perdoar dos meus fracassos. Se você não se perdoar, você não vai conseguir perdoar o próximo. Perdoar é perder, é não ter direito, é estar disposto a viver a mesma coisa com a mesma pessoa. E eu olhando o meu pensamento e sentimento, isso não pode ser falso. Ver a pessoa como Deus vê não é fácil. Se eu não aprender a me perdoar, primeiro, quantas pessoas têm problema de ter 1,80 m? Meu sonho é ter 1,80 m, ter o olho azul e cor de jambo. Pensa, mulherão, pensa, eu ia arrasar, irmã, eu ia fechar o trânsito. 1,80 m,
olhos azuis do meu pai e cor de jambo. Ah, fechou. Mas eu sou pequenininha. Eu não usava saia quando eu era mais nova, porque parece uma pamonha amarrada no meio. Olha, gente, ó. Não, fala sério, good. Tô bonita ou não tô? Eu levei anos para olhar no espelho e falar, uau, isso é bonito, hein? Você me amar, me perdoar. Eu vou falar algo para vocês, que Deus me pulou na fila, Ele não me passou naquela fila, que foi malícia e maldade. Então eu orei muitos anos para ter malícia e maldade. Você já viu alguém orar para ter malícia e maldade? Eu queria ser prudente como a serpente. Não, mas eu não tenho malícia e maldade. Se você rir para mim, você ri. Se você rir de mim, eu vou achar que você está rindo para mim. Se você olhar para mim assim, eu vou achar, ela está me achando bonita. Eu não vou pensar que você está me achando feia. Na minha inferioridade eu poderia achar. Mas hoje não mais. Por quê? Porque eu fui curada da inferioridade. Eu me aceitei, eu me perdoei. Comecei a me amar. Amor é amor. Você não vai perder o amor pelo ministério. Eu estou fria ministerialmente, eu saí do primeiro amor com o ministério. Esquece isso. Isso é falso, isso é da alma. Amor é amor. Se você está frio com a sua igreja, você está frio com Jesus, você está frio com o Espírito Santo, você vai estar frio no seu trabalho, você vai estar frio dentro da sua casa com a sua família, e você vai estar frio com você mesmo, porque amor é amor. Eu tenho que voltar ao primeiro amor, eu tenho que me perdoar, eu tenho que me aceitar. Pastora, que livro que você me indica? Todos esses. Porque são os meus treinamentos, eu transformo vidas através de literatura. Você tem como adquirir aquilo que o Espírito Santo me confiou, os livros são dele. Né? Livro que fala Vida no Espírito, ilustrado e colorido. O Acha, que eu já falei sobre ele. Livro sobre órfãos do Sudão, missões, caráter e valores. O Pai Nosso, que é o livro de treinamento para pastores e líderes. Coração Perdoador. Compaixão, o livro que eu fiz com a Bebel Quila, que é para sair da dor e da pena e entrar na herança. Os desafios que você vai passar no ministério e os mergulhando em Deus. Eu trouxe poucos livros, compensa você comprar todos eles, mas eu quero orar com as pessoas agora que o Espírito Santo falou com você de manhã. Tenta não aglomerar aqui na frente. Eu vou pedir para as irmãs não imporem as mãos sobre você, principalmente se ela for com uma mão em uma, ela não passar para a outra, tá bom, irmãs? Não saia de uma pessoa orando pela outra. Eu queria que os líderes orassem em volta, eu quero orar com você, que o Senhor falou com você hoje. E eu quero orar com você, que você venha aqui na frente. Agora você vai lá abrir, você vai tirar os grilhões e as prisões que te aprisionaram durante esse tempo. Nós vamos orar pela sua cura, pela sua libertação, transformação e restauração. Pode começar vindo aqui na frente, aqui, ó. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo.
morte não é o fim. A morte, ela pode ser o fim das suas dores, quando você combate o bom combate e acaba a sua carreira. Morrer, abrir mão, largar tudo. A insatisfação, ela precede a unção. É na insatisfação que Deus vai te dar um novo ministério, uma nova unção, uma nova revelação. Você está insatisfeito com o seu casamento, é porque Ele quer dar algo novo no seu casamento. Você está insatisfeito com o seu ministério, é porque Ele quer te trazer uma novidade de vida. Você está insatisfeito no seu trabalho, Ele quer expandir o seu trabalho, Ele quer expandir a sua obra. E é na insatisfação que eu oro, que eu busco, que vem uma outra revelação ao meu coração, algo novo, uma estratégia nova para mim fazer. Então, morte não é fim de carreira, é início. Você tanto pode experimentar dores, quando Ele pode enxugar dos seus olhos toda lágrima. E não haver mais dor, nem pranto, nem morte sobre você. Então é fuga. Querer abrir mão de tudo, querer morrer, querer sumir do mapa, é fuga. Busque no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que me ajudou e não desistiu de mim, mesmo quando eu não tinha força, é o mesmo que já habita dentro de você. Nós vamos ativar, nós vamos nos apoderar dos 7 Espíritos de Deus. Vamos ativar os 5 sentidos e depois eu vou fazer uma oração espontânea com você. Coloca a mão na sua mente, alma, psique, pensamento, sentimento e emoções. E repete comigo, nesse momento, eu me apodero do Espírito do Senhor. Eu me apodero do Espírito de sabedoria. Eu me apodero do Espírito do conselho. Eu me apodero do Espírito de fortaleza. Eu me apodero do Espírito do conhecimento. Eu me apodero do Espírito de temor do Senhor. Eu ativo agora os 5 sentidos espirituais, para que eu possa ver, ouvir, sentir e tocar no Senhor. Em nome de Jesus, ativo agora, em nome de Jesus, os 5 sentidos espirituais. E agora que eu vou orar por você, neste momento, Pai, eu mantenho cativo todas as mentes ao Teu Espírito Santo, todas as vozes humanas ou vozes do diabo nelas, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus, que venha revelações, que venha profecia sobre elas, em nome de Jesus, que o Espírito de profecia tenha liberdade de falar na mente, no coração, nos sentimentos e pensamentos delas, em nome de Jesus. Eu mantenho cativamente delas agora, no Teu Espírito, para que o Senhor tenha liberdade para falar com elas, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e fala assim: Espírito Santo, te peço perdão por querer desistir de mim mesmo. Me ajuda a me perdoar. Me ajuda a me libertar de maus pensamentos e sentimentos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, te entrego a minha vida a Ti. Toma o governo da minha alma, da minha mente, em nome de Jesus, e me leva a seguir os caminhos que já tem preparado para mim. Pai, tenha compaixão de mim, em nome de Jesus. Quem tem? Pode pegar aqui. Pode passar para as irmãs que estão chorando.
Teve um dia, eu já vou encerrar, já vou te entregar. Ela já me mostrou, já acabou meu tempo. O Espírito Santo vai onde ninguém vai com você. Eu estava num hospital muito grande em Goiânia. Minha mãe precisava fazer uma cirurgia de infartos. Ela já tinha vindo do câncer. E eu estava na sala do médico com a minha família, porque eles falaram que eu decidisse, eu tinha Deus e estava acompanhando o processo, que eu decidisse, eles iam assinar comigo e eu não ia me cobrar nada. Aí eu estava lá no consultório, ele me disse assim: escolha a maneira que a sua mãe vai morrer. E eu não queria decidir como é que a minha mãe ia morrer. Eu já tinha visto vidas indo embora e eu não queria de maneira nenhuma. Aquilo me deu um desespero dentro de mim. O chão saiu do meu pé, as minhas vistas enturveceram e eu não tive como sair daquele hospital porque eu não vi uma porta enorme de vidro na minha frente. Eu sentei, pus a cabeça na parede e disse assim: Espírito Santo, você fala com ele no seu pensamento, não precisa falar com ele em voz audível. Toma a direção, porque eu não quero e eu não vou decidir a maneira que a minha mãe vai morrer. E ele tomou a decisão, me fortaleceu e nós podemos experimentar algo novo. Sabe aquilo que não tem recurso? Sabe aquilo que o médico, o homem, a medicina, seu amigo, sua família, ninguém pode te ajudar? Ele pode. Ele está com você onde você estiver. O Espírito Santo vai estar com você. E aquelas decisões que você não puder tomar, entrega nas mãos dele, que ele tudo fará. Deus te abençoe. Santo Espírito, és bem-vindo.